Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez, professor Goico aqui. Hoje falaremos de um tema muito bacana, renascimento. Você já ouviu falar de renascimento? Renascimento cultural, renascimento científico, renascimento artístico, até mesmo literário. Olha que coisa, estão várias mudanças aí, que aquela famosa crise do século XIV ajudou a acontecer. O Renascimento foi uma delas, principalmente uma grande mudança em relação à Idade Média, que você já via na questão de Idade Média, a cultura, né? A Idade Média. E agora então nós falaremos nessa transição quase para uma idade moderna, principalmente a valorização dessa figura humana aqui, ó. Olha a valorização do homem enquanto ser humano. Tudo bem? Essa é uma questão muito importante para vocês. Essa imagem clássica, né, do Leonardo da Vinci, o homem vitruviano, é um símbolo da valorização do homem, então do antropocentrismo, né? Então é um destaque muito importante das formas humanas, dessa natureza humana. Isso você tem que lembrar, tá? Então Renascimento, tem que se atentar a isso. Você, ali eu não coloquei hoje, mas você pode mandar sua dúvida lá no Instagram, @profgoicomestre, tá? Que eu estou à disposição para ajudar vocês e também participem dos plantões, é claro, né? Vamos lá expandir essa ideia aqui, pensar nessas fases do Renascimento, porque quando nós falamos Renascimento, o que vem na cabeça da galera é que existe um renascimento para todo mundo. E não é bem assim. Existiram fases do renascimento, entende? Então, em várias regiões, principalmente da Europa, o renascimento aconteceu de forma ou de maneira diferente. Vamos pensar lá, aqui, ó, lá na fase do Trecento, no século XIV, lembra que eu falei da crise? Justamente isso, esse momento. Então, existe uma valorização, né, de características diferentes daquelas que a Idade Média valorizava ou que a cultura medieval, que a sociedade medieval valorizava. Por exemplo, a figura humana, né, a busca por prazeres, porque isso era visto como pecado. Né, e no momento de crise, eu não sei se eu vou morrer amanhã, então eu vou viver minha vida. Né? Aquela ideia que depois ganha aquele termo, né, carpe diem, já ouviu falar? Acho que já vive a sua vida ao máximo e tal. Isso sempre surge em época de crise. Tudo bem? Por exemplo, agora durante a quarentena, o que as pessoas estão falando que vão fazer quando saírem da quarentena? Ou quando encontrarem a vacina do coronavírus? Nós estamos em junho, ainda não encontrou a vacina, né? Eu vou fazer tudo o que eu tiver vontade de fazer, vou sair para comer, vou viajar, vou para tudo quanto é lugar. Por quê? É esse sentimento. Não sei quando eu posso morrer, pode vir uma outra epidemia e eu morrer. Entende? Então, sempre em momentos de crise, aparece esse pensamento dos extremos, né? Vou fazer tudo ao extremo, vou sair ao extremo, vou viajar ao extremo. Né? Essa é a ideia. Depois aqui da fase do Trecento, vem a fase mais conhecida, que é quando nós falamos lá do berço do Renascimento, que é Florença. Tudo bem? E aí no século XV, onde vem o desenvolvimento principalmente das artes. Agora, por que surge o Renascimento? Por que ele ganha destaque na Itália? Aí você vai ter que puxar lá a Idade Média, quando eu falei de renascimento comercial, de renascimento urbano. Lembra disso? Os renascimentos comerciais e urbanos? Por que isso favoreceu a Itália? A principal rota de navegação, né, desses comerciantes era pelo Mediterrâneo. Né? Então passavam pelo Mediterrâneo para chegar ao Oriente. Ou seja, Florença, Gênova, essas duas cidades ganharam um destaque gigantesco, principalmente por conta dessa questão comercial. Consequência direta disso, a Igreja Católica condenava o lucro, a usura, né? Já ouviu falar de usura? Mais para frente, em Reforma Protestante, isso dará um problema também. Mas a Igreja condenando isso, o que é condenar? Atribuindo isso como um pecado, entende? Principalmente você acumular lucro. Qual é o problema aqui para nós? A igreja, então, dizendo, olha, você burguês, não pode acumular lucro e você precisa fazer alguma coisa com esse dinheiro para você não ter um lucro excessivo e configurar usura. O que esse burguês vai fazer? Praticar o chamado mecenato. Então, esse burguês se transformará em um mecena e passará, então, a investir justamente nos artistas locais. Qual é o lance investir com os artistas? Ele não está explorando esse lucro.
ele está investindo, entre aspas, em projetos sociais. Então, essa prática do mecenato é uma característica do início do Renascimento. Tudo bem? Tranquilo quanto a isso? Então, início do Renascimento, um ponto muito importante é o mecenato. Renascimento, mecenato. Mecenato, investimento dos burgueses nas artes. E aí vai propiciar todo aquele plantel artístico que vocês conhecem. Então, depois aqui da fase do Quattrocento vem a fase do Cinquecento, né, que é do século XVI a partir do ano 1501. Por isso que é Cinquecento, Trecento aqui é 1301 adiante, Quattrocento 1401 adiante e por aí vai. 1401, porque 1400, 1300 é o século XIII, é o século XIV, é o século XV. Tudo bem? Vamos ver as características, que é um grande ponto para nós? Vamos lá. Olha quantas características nós temos de renascimento. Antropocentrismo, eu vou te explicar, tá? Antropocentrismo, otimismo, racionalismo. Racionalismo, você vai lembrar lá dos gregos. Vou te falar por quê. Humanismo, hedonismo, olha o prazer aqui, ó. Individualismo, inspiração na antiguidade clássica. Ah, Goico, eu posso ligar aqui uma coisa com a outra? Sim, você pode ligar quase com tudo, na verdade, né? Ó, universalismo e até o naturalismo. Vamos entender cada uma delas? Bora. Antropocentrismo. Antropo, homem. Centrismo, no centro. Então, o homem no centro. Qual é essa ideia? Valorizaremos a figura humana. Ah, professor, mas e a figura divina? Não é uma sociedade religiosa? É uma sociedade religiosa. Mas ainda assim, vamos valorizar a figura humana. A natureza humana. Essa é a ideia. Então, aquela imagem teocêntrica, onde Deus é o centro, nesse renascimento, ela vai aos poucos sendo deixada de lado. Existem pinturas renascentistas que mostram aí passagens bíblicas? Sim, a Capela Sistina mostra isso e foi feito por pintores renascentistas. Mas porque houve um financiamento dos mecenas, da igreja também para esses pintores. Tudo bem? Mas sempre ocorre um destaque para a figura humana, do homem. Homem e mulher, tá? Que é um geral. Otimismo, sempre buscando trazer novas cores, né? Então um quadro bem iluminado, né? Com um ar de mudanças, de melhorias, né? Isso é um ponto importante. Racionalismo, aí eu falei, ó, tem a inspiração na Antiguidade Clássica. Antiguidade Clássica, Grécia e Roma. Antiguidade Clássica, Grécia e Roma. Tudo bem? Por isso que os renascentistas colocaram que essa fase da Idade Média foi uma Idade das Trevas, porque a cultura medieval, pensando assim, não teve essa inspiração na Antiguidade Clássica. Entende isso? Ela teve uma inspiração pensando assim ali mais em... Não é uma preocupação com a estética no caso das pinturas, é mais passar uma mensagem. Mas também tivemos as construções medievais, o estilo gótico, o estilo românico, tá? São pontos aí bem importantes para vocês. Ó, racionalismo, pensa lá em Grécia. Quando eu falei de Grécia, eu falei que os caras defendiam que você tinha que usar a razão, que o que diferenciava você, homem, dos outros animais era a razão. Então aqui o racionalismo, ou seja, questionem, pensem. O racionalismo aparece mais na questão do renascimento literário, do renascimento científico também, beleza? Humanismo, novamente valorizar as ações do homem, a figura humana, tá? O hedonismo, como eu disse, estamos saindo de período de crise, então existe a busca por você fazer as atividades ao extremo, buscar os prazeres ao extremo, né? Atender aí aos seus desejos. Essa é a ideia, não fique se privando por conta de padrões morais e tudo mais. Aqui é o hedonismo. Individualismo também é um ponto importante, né? Então valorizar a figura individual das pessoas, né? Valorizar o eu. E depois você vai pensar nesse amplo, né? Inspiração na Antiguidade Clássica, como eu disse, volta lá em Grécia e Roma. O universalismo é que o homem possui chances de realizar as ações que ele deseja. Né? Um exemplo de universalista é o próprio Leonardo da Vinci, que é um cara que matemático, filósofo, engenheiro, médico, né? E por aí vai.
realiza várias funções, escultor, pintor, né? E o naturalismo também valorizar a natureza e o que a natureza oferece de bom para a nossa sociedade, né? As construções naturais. Vamos pensar nos estilos de Renascimento? Vamos lá. Ó, Renascimento literário. Vários autores aqui para vocês. Eu quero destacar aqui o Dante, né, que faz uma análise da sociedade e dos círculos do inferno, lá na sua Divina Comédia, né, ele vai visitar o inferno. Maquiavel, pensando nessa formação dos Estados Nacionais, Maquiavel escreve justamente para o Príncipe de Florença, né, e aí o livro é O Príncipe. Tudo bem? Então Maquiavel é um ótimo livro para vocês entenderem sobre relacionamentos interpessoais, não é de amor não, tá? Não vai pensar que é isso. Mas justamente relacionamento, estratégias políticas, estratégias de postura, tudo bem? E tem algumas ações aqui do Maquiavel, né, que já são, que aí vem o termo maquiavélico, né, que muitas vezes ele defende que você tem que matar os seus inimigos, todos eles. Então se você tem lá disputando com um rei, tem que matar o rei, e se ele tiver filho, tem que matar todo mundo. Por quê? Senão depois esse filho vai crescer e quando você tiver mais velho, esse filho vai te derrotar. Então você tem que sair matando todo mundo. É aí que a galera atribui aquela frase a ele. Ah, os fins justificam os meios. Mas essa frase nunca aparece em nenhuma obra do Maquiavel, gente. Tá? Os fins justificam os meios. Ela não aparece. Tudo bem? Em nenhuma edição. E isso a galera tira uma interpretação, né? Porque ele, justamente nessa ideia, então ele fala que você tem que matar a família toda. Né? Então, mas olha que maldoso e tal. Aí a galera fala, não, mas os fins justificam os meios. É essa a ideia. Tá? Outro ponto que Maquiavel fala, que os homens respeitam mais aqueles que temem do que aqueles que eles amam. Né? Então você respeita muito mais um policial do que talvez os seus responsáveis, o pai, sua mãe, seu tio, sei lá. Entende? Por quê? O policial pode te prender, seu pai, sua mãe pode te deixar em casa ali de castigo. Só, tá? Thomas More fala de uma sociedade utópica, né, faz uma crítica social aqui também. Shakespeare, Romeu e Julieta, já deve ter visto com o Melks, né, trabalha mais uma questão da sociedade inglesa aí, né, justamente numa mudança de pensamento. Aqui trata de um amor, né, impossível, porque os casamentos, vocês devem se lembrar, eram políticos e não tinha como você casar um rico com um pobre, né, nem pobre com pobre. Os casamentos dificilmente eram por amor, eram mesmo casamentos políticos. Tá? E o Shakespeare retrata bem essa sociedade inglesa aqui da época. Camões já é mais uma pegada, né, das grandes navegações. Dom Quixote com Miguel de Cervantes, né, também faz uma sátira aí às cruzadas, às novelas medievais e tal. Decameron também retrata um pouco a sociedade. E a lírica do Cancioneiro, as primeiras músicas aí do Petrarca. Então vale a pena vocês, quando estiverem com tempo, na vida, lerem, né, todas essas obras aqui. Tudo bem? Renascimento científico. Isso aqui começa a dificultar um pouco a cabeça da galera. Vamos lá. Copérnico você lembra, né? Então Copérnico é o cara que vai defender que justamente o sistema não é geocêntrico, com a Terra e os outros planetas orbitando em volta dela. Não. O sistema que nós devemos usar é o heliocentrismo. Aí o Copérnico vai falar, o Giordano Bruno vai falar, o Galileu Galilei vai falar. Tudo bem? Qual é a ideia do heliocentrismo? Hélio vem do grego hélios, que vem da ideia de sol, né? Como os gregos chamavam o sol, hélios. Então, heliocentrismo, tá? O sol no centro. Quem que defendia que a Terra estava no centro? A Igreja Católica. Então tivemos uma disputa entre aquela instituição que manipulava a sociedade na época, a Igreja Católica, contra um pensamento novo, um pensamento científico, que era o do Renascimento. O que vai acontecer? A Igreja vai pressionar essa galera, evitando aí uma morte na fogueira, um crime de heresia. O Copérnico desmente, o Galileu desmente, o Giordano Bruno não, fala, é heliocêntrico sim. Qual é o destino dele? Fogueira. Né? Então, Giordano Bruno foi queimado vivo na fogueira. O Kepler também já deve ter estudado lá em física, né? As leis de Kepler, fala justamente sobre a órbita dos planetas. Você vai tentar explicar essa organização do universo através aí de fórmulas matemáticas, né? Leonardo da Vinci é um clássico, né? Um cara que vai estudar várias ações aí, anatomia. Vou contar uma curiosidade para o da Vinci, só que antes eu vou falar do Galileu Galilei.
Galileu Galilei, que também a igreja se desculpou com Galileu Galilei no século passado. Né? Um cara aí que inventou a luneta para você fazer uma observação melhor dos astros, né? O que vai acontecer? Foi condenado, né? Teve que falar que era tudo mentira, foi colocado como louco, né? Então é uma situação muito complicada, tá? E voltando aqui para o Da Vinci para estudar astronomia, você precisa do quê? De corpo. O que fazia? Ia no cemitério, né? Exumava o corpo lá, levava para casa para estudar. Isso hoje é crime. Então você não pode ir no cemitério pegar um corpo e levar para casa. Não pode, tá? Mas Da Vinci fez isso para fazer um estudo ali, por curiosidade, né? Muitas vezes doavam corpos para o Da Vinci, e aí para o cara ficar estudando, e através disso nós tivemos acesso a várias informações que não tínhamos da natureza humana. Entende? Então alguns pontos aí são bem curiosos. Gutenberg já é um pouco posterior aí, que vem com a imprensa de Gutenberg, que vem com a impressão de livros, e temos como primeiro livro impresso a Bíblia Sagrada. Essa Bíblia que você conhece e tudo mais, né? A primeira obra do Gutenberg foi justamente a Bíblia Sagrada, imprimiu, começou a distribuir pelo mundo. Depois vários livros passaram a ser impressos, né, e distribuídos. Então isso expandiu esse acesso à leitura, esse acesso à informação. Isso foi muito importante, principalmente para você ter a notícia aqui no papel e sair espalhando essa notícia. Muitos jornais começaram, né, no padrão da época, começaram a se expandir. Aqui, para quem gosta de medicina, Vesalius, lá conhecido como o pai da anatomia, né, que vai fazer um estudo mais aprofundado que o Da Vinci sobre várias áreas. Né? Vamos pensar no renascimento artístico? Bora! Let's go! Da Vinci é um clássico, né, gente? O Da Vinci é um cara que você tem que dar uma atenção para ele, né, nos exercícios. Quando você encontrar uma exposição aí do Da Vinci, veja a exposição. Agora tem muitas online, né? O pessoal estava fazendo aí por conta da pandemia. Então, passa lá, rapidão, vê ali uns 10, 15 minutos, vocês vão ver quanta informação bacana vocês vão descobrir e vão associar com o que nós estamos vendo aqui. Tá? O quadro mais conhecido do Da Vinci, claro, é a Mona Lisa, né? Mas também eu vou te mostrar o Davi do Donatello, a Capela Sistina, a Pietà e o Davi do Michelangelo. Então temos um Davi do Donatello e um do Michelangelo. Tá? O Rafael Sanzio com as Madonas, os rostinhos mais bem trabalhados, né? E o próprio Papa, o Sanzio faz também. E o Botticelli aqui com o Nascimento de Vênus. Vou te mostrar aqui, uma vez eu fui numa exposição, quando eu era criança, né, sobre o Leonardo da Vinci. Né? Claro, não fui eu que tirei essas fotos, que eu fui na exposição em 2004. Né? Então não tinha acesso à câmera. Né, não tinha dinheiro para comprar uma câmera. Mas olha aqui. Isso aqui o cara fez uma roupa de mergulho, gente. Então veja uma roupa de mergulho feita pelo Leonardo da Vinci. Né? Segue um modelo da que nós utilizamos hoje? Um pouco. Né? Claro, não é tão larga assim e tal, né? Mas ainda assim segue um pouco o modelo. E aqui o rascunho, né? Olha, mais uma. Isso aqui é um ornitóptero. Então ele queria que o homem voasse. Né? Isso era dos grandes desejos que você encontra nessas exposições, nesses relatos do Da Vinci. Uma curiosidade, ele escrevia ao contrário. Né? Então hoje normalmente nós escrevemos assim, né? Da esquerda para a direita. Ele escrevia da direita para a esquerda. Tá? Então se você pegar o diário dele, você vai observar, você fala, o cara escreveu de cabeça abaixo? Não. Aqui então a pessoa entraria aqui e sairia batendo essa asa aí para voar. Né? Nunca foi testado. Se alguém quiser ser voluntário, só mandar um e-mail lá, davinci@gmail.com. Ó, Mona Lisa, clássico, né? Então a Mona Lisa sempre tem aquela história, né? De que não importa para onde você está olhando, ela fica olhando para você. Já viu isso? Né? Então isso é muito... professor, já vi. Tá? Então essa é uma curiosidade. Se vier para cá, fala... Se você vier para cá, você vai falar... ela está olhando para mim, professor. Então, cuidado, não vai colocar dessa no seu quarto, não. E tem essa aqui, ó. Olha lá. A Demolisa, né? Show zica. Vamos tirar essa zica daqui. Olha aqui um autorretrato do Da Vinci. Por quê? A Mona Lisa é cheio, né, de mistérios, não se sabe quem é, existem suspeitas de que seja, mas já falaram que talvez possa ser um autorretrato feminino de Da Vinci, pode ser uma mulher que ele gostava, pode ser uma mulher que foi... que pagou para ser retratada, né? E aqui um autorretrato, um dos únicos autorretratos que nós temos de Da Vinci, né? De como ele seria. Aqui, para quem já assistiu o Código Da Vinci, já ouviu falar da Santa Ceia,
né, esse afresco, então era muito comum os afrescos. O que é um afresco? Um afresco é uma pintura diretamente na parede, né? Só que os caras não tinham essas tintas artificiais, eles tinham que fazer a tinta, normalmente era com ovo, né? Então usava a clara do ovo para fazer a mistura, né? E aí pegando a gema para fazer o amarelo e várias outras ervas lá para dar cores diferentes, né? Então essa é uma curiosidade bem bacana, né? Por isso que esses afrescos, quando eles são encontrados, eles têm que ser muito bem cuidados, muito bem preservados, né? Porque senão acaba estragando, né? Vai deteriorando com o passar do tempo. Por isso que muitas vezes quando você vai ao museu, se você for ao museu na Europa, encontrar esses afrescos expostos, você tem que tomar cuidado com a exposição de luz, né? Você não pode tocar, você não pode falar próximo por conta da saliva, né? O flash também, tá? Então esse é um ponto, você vai deteriorando a pintura. Ah, professor, mas é só o meu flash. Imagina, no museu você recebe lá muitas vezes 50 mil pessoas no dia, que sejam lá 10 mil flashes por dia. Você vai deteriorando, fica piscando flash 10 mil vezes no seu olho. Não faça isso, tá? Não faça isso em casa, tudo bem? Então isso você deteriora. Olha essa escultura, Davi de Donatello, olha aqui o biruliro, vamos tampar o biruliro aqui, porque vocês não podem ver, tá? Olha que perfeição, vou te mostrar o do Michelangelo. Olha aqui, gente, o cara pega um bloco de pedra, os caras falam, e o que você vai fazer com esse bloco de pedra aí? Não vai dar nada para fazer. O cara faz isso aqui. Ah, professor, sério? Sim, o cara faz isso aqui com um bloco de pedra. Tudo bem? Ah, você acha que é mentira? Olha essa aqui. Olha a Pietà. Tudo isso aqui, gente, foi um único bloco de pedra. Todos esses detalhes aqui, ó, finos, isso é pedra, isso é mármore, tudo bem? A pressão aqui que a Pietà faz com os dedos, tudo isso o cara esculpiu, tá? Não foi assim, eu vou pegar uma impressora 3D, não, o cara foi esculpindo, tá? Então era uma pessoa literalmente fora de série, né? Capela Sistina, né? Então também uma série de afrescos, tá? Então pinturas que foram feitas diretamente na parede. Por isso que tem que tomar muito cuidado quando vocês forem visitar e tal. Tem no teto, né? Tem tudo quanto é lugar lá, tem afresco. Então, visitem. Uma das passagens que tem é essa clássica, né? A criação do homem, de Michelangelo. Você não sabe quem está criando quem. Se é o homem que está criando Deus ou se é Deus que está criando o homem. Né? É uma coisa bem interessante. Por quê? Aqui, ó, você fala, professor, mas o Deus está criando o homem. Mas olha essa forma vermelha que está aqui, não parece ser um cérebro? Não lembra um pouquinho um cérebro? Né? Então, são questões aí curiosas. Quando nós saberemos de fato isso? Nunca. Porque o Michelangelo já morreu. Tudo bem? Então, resta apenas a interpretação. Olha, as Madonas, olha que imagem boa para um meme, hein? Você pegar lá, Madonna, Rafael Santos, isso aqui tipo, exercício no maestro, tá? É isso aqui. Tudo bem, essa cara que você faz quando chega a notificação no seu celular do maestro. Olha aqui, ó, Madonna, mais uma. Então reparem, temos uma mudança, principalmente nos traços corporais. Se você pega um quadro da cultura medieval, você vai ver que é bem diferente. Olha esse outro do Papa Leão X. Olha aqui, isso aqui é uma imagem, né, uma outra foto, né, mas é o mesmo quadro. Olha a diferença dos traços, gente. Tá? Então tudo é valorizando a estética. Para fecharmos essa aula, o Nascimento de Vênus de Botticelli, né? Então a pureza da mulher tampando suas vergonhas, é claro, né? Mas sendo a mais bonita das pérolas. Tudo bem? Então o Renascimento é um momento muito importante para nós. O Renascimento puxará a reforma protestante, puxará a expansão marítima, porque teremos aí mudanças, principalmente tecnológicas, novos estudos científicos, tá? Continue acompanhando, continue estudando, leia sua apostila, leia seu material e se cuida, beleza? Beijo do Goico, até a próxima. Valeu!